A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui de volta com vocês. Eu sou o pastor João Erlando do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, com muita satisfação, eu estou de volta para trazer esse vídeo para vocês. Faz mais ou menos uns quase 30 dias que eu não gravei mais nenhum vídeo, visto que aconteceu algumas coisas, algumas correrias na minha vida, trabalho, essas coisas, e não foi possível eu gravar esses dias. Dei uma parada, mas hoje eu saí com a minha esposa e meu filho. Eles estão ali brincando ali na academia do Bosque aqui, Bosque Municipal, com meu filho Isaac. E eu resolvi fazer um videozinho para aproveitar o tempo aqui. Eu estou trabalhando muito, estou muito feliz porque Deus tem preparado trabalho, né? E Deus tem abrido portas e nós estamos trabalhando. O Senhor Jesus tem nos honrado com o trabalho. E eu tenho trabalhado ultimamente muitíssimo. E pretendo continuar trabalhando. Só que eu tenho que criar um tempo, um horário para mim poder gravar vídeo. A minha área é construção civil, eu trabalho na construção civil, eu tenho uma prestadora de serviço e eu trabalho muito com isso. Então eu não estou tendo tempo, não estou tendo quase tempo para gravar vídeo, porque eu chego cansado demais. Vocês sabem como que é o dia a dia, né? Correria, e o serviço meu não é fácil. Aí eu acabo me esforçando bastante. Eu chego em casa muito cansado. Às vezes eu tomo um banho. Meu Deus, eu não tenho quase ânimo para nada, entendeu? Meus irmãos e amigos que estão me ouvindo. Mas eu quero dizer que eu não sumi, eu estou aqui. Eu só estou precisando me policiar para me poder continuar gravando meus vídeos. Eu vou até sentar um pouquinho aqui, ó. Tem uma árvore aqui, um pau aqui, ó, no bosque. Eu vou sentar um pouquinho aqui e vou falar um pouquinho de Jesus para vocês, com muita alegria, com muita satisfação. Vou sentar um pouquinho aqui e vou falar um pouco com vocês. A gente sabe que não é fácil, as coisas, cada dia que passa, estão ficando mais complicadas, mas é assim mesmo. Aqui na Terra, o mundo é assim mesmo e a gente tem que se adaptar com muitas coisas que acontecem no mundo, muitas dificuldades, muitos problemas, mas o importante é que nós temos Jesus no coração e nós conseguimos superar essas dificuldades. Então, eu quero deixar uma palavra para vocês, uma palavra maravilhosa. Deus tocou no meu coração. Eu estava lá em casa esses dias e eu comecei a meditar nesta palavra e nós falamos sobre isso, sobre a cruz de Cristo, né? Aquela palavra que Jesus falou assim: tome cada dia a sua cruz, né? Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Eu fiquei pensando, poxa, Jesus, ele também carregou a cruz. Só que eu meditando a respeito da cruz de Cristo, eu comecei a pensar sobre a verdadeira cruz de Cristo, né? O que era realmente a cruz de Cristo? Será que a cruz de Cristo era simplesmente aquele pedaço de madeira que ele estava carregando? Não, não é só aquilo, entendeu? E ele falou para nós: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não está falando para nós pegar um pedaço de madeira, igual muitos ficam fazendo procissão por aí, né? Final de ano, faz promessas e conforme o feriado do ano, né? Pessoas fazem romarias e às vezes carregam uma cruz, um pedaço de madeira nas costas. Passa a vida inteira fazendo coisa errada, pecando na idolatria, no pecado, e depois põe um pedaço de pau nas costas, sai carregando e diz que está fazendo uma penitência, que está carregando a cruz. Não é isso que Jesus quer que nós carregamos. A nossa cruz, eu quero falar um pouco sobre a cruz, quero falar sobre a cruz de Cristo. Eu quero falar um pouco também sobre a nossa cruz. Quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz.
e siga-me. Entendeu? Seguir a Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Entendeu? Jesus, ele tomou a cruz. Só que aquela cruz que Jesus tomou, aquele madeiro que ele carregou, era uma tipologia, na verdade, uma representatividade da verdadeira cruz que ele carregou. Porque a verdadeira cruz de Cristo que ele começou a carregar, entendeu? Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, Jesus, ele sofria por nós antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, ele já sofria por nós. Jesus, ele sofreu por nós antes dele vir no mundo. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele já sofria por nós, antes que o mundo fosse formado. Quando ele veio, que ele nasceu como homem, como uma criancinha, né? E foi desenvolvendo, para ele já a cruz, ela pesou mais, a responsabilidade pesou mais, porque ele veio para resgatar o que se havia perdido. Ele veio aqui com o propósito de nos resgatar, mas ele precisava carregar essa cruz. Eu estou falando da verdadeira cruz, eu não estou falando daquela madeira lá que ele foi crucificado. Não é isso, não é o madeiro que eu estou falando. Eu estou falando da verdadeira cruz, do sofrimento, da angústia, da responsabilidade, de tudo aquilo que Jesus tomou, que ele tomou sobre si. Então, quando ele veio, ele foi uma criancinha, como qualquer outra, e ele começou a crescer. A Bíblia diz que ele desenfeitou a sua glória, ele desenfeitou a glória para estar aqui, para se fazer carne e habitar entre nós. Ele já foi uma humilhação muito grande para o Filho de Deus, quando ele se fez carne para habitar entre nós. Já foi uma humilhação. Jesus sair da sua glória, vir aqui na terra para morrer por nós, já foi uma humilhação para ele, entendeu? A glória celestial, ela foi de uma certa forma descompletada, porque Jesus, ele completa tudo. Ele estava no céu, estava com o Pai e se fez carne para habitar entre nós. Ele se humilhou para vir aqui. Então ele já começou automaticamente a carregar a sua cruz, né? E ele começou carregando a sua cruz desde pequeno, começou a sofrer por causa da humanidade desde criança, né? As pessoas que leem Bíblia sabem muito bem que ele foi perseguido, né? O Herodes já mandou matar todas as criancinhas, tentando matar ele, né? Porque o anjo falou que que Jesus ia nascer e o rei de Israel, o rei dos judeus, nasceu em Belém. Então o Herodes já tentou matar todas as crianças para ver se matava ele, porque não sabia quem era. Então queria, matando um montante de criança, automaticamente ele achou que ele mataria o Filho de Deus, né? Mas ele já começou a ser perseguido desde essa idade de pequenininho. Foi para o Egito, né? O anjo apareceu para José, foram para o Egito, mandou ir para o Egito, foi lá, ficou mais ou menos 3 anos e meio no Egito, voltaram, aí foram habitar na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, e de Nazaré ele saiu, ele saiu com quase 30 anos de idade, mais ou menos, no começo do ministério dele, 30 e poucos anos, quando ele se manifestou ao mundo, né? Aí começou agora o sofrimento dele realmente. Aí ele foi expulso de Nazaré, começou a ser rejeitado pelas pessoas, né? Hoje, quando a gente fala de Jesus, o nome de Jesus é rejeitado por muita gente. Tem muita gente que despreza o nome de Jesus, desfaz do nome de Jesus. Eles não querem Jesus. As pessoas têm pavor quando se fala de Jesus. Mas eu gosto muito de defender o nome de Jesus, porque cada mensagem que eu trago para vocês, cada palavra que eu prego, eu estou santificando o nome do Senhor Jesus. Estou resgatando o valor
estou resgatando a santidade, estou resgatando a honra, estou resgatando o poder, estou resgatando a grandeza do nosso Deus através da minha pregação, através do meu testemunho. O que eu estou fazendo aqui? Santificando o nome do Senhor. E esse vídeo, aonde ele chegar, ele está enaltecendo o nome do Senhor. Quer dizer, agora, pastor João, alguém pode dizer, mas por quê? Deus não é santo, não é grande, não é poderoso, não é poderoso. Ele é poderoso, só que o nome dele foi deteriorado, o nome dele foi profanado pelas pessoas da terra, porque nós somos imagem de Deus, entendeu? E cada pecado que você pratica, cada desobediência, cada mal que você faz, você está automaticamente desonrando o nome do Senhor. Quando você desonra uma pessoa, você está desonrando Deus, porque as pessoas são a imagem de Deus. Então nós temos que se dirigir às pessoas com amor, com educação, com respeito, para a gente poder honrar, enaltecer e resgatar os valores do nome do Senhor na terra, entendeu? O nome do Senhor na terra, ele foi manchado de alguma forma pelo ser humano. Então Jesus, ele tomou a sua cruz. Ele, com 30 anos de idade, ele foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Chegando lá, João disse para ele: não, eu não posso fazer isso, eu que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim. Aí Jesus disse: João, deixa por agora, porque convém que nós cumpramos toda a justiça, toda a palavra de Deus. Então João permitiu, ele foi batizado por João, e ali o Espírito Santo desceu em forma corporal de uma pomba e habitou sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Deus falou lá do céu e disse: eu me comprazo pelo meu filho, né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus. O João Evangelista escreveu lá no capítulo 1 de João: o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele tomou a sua cruz e começou a caminhar. Quando ele saiu do Jordão, com o Espírito Santo na vida dele, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Mas quando terminou o jejum, os 40 dias, ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo se aproximou. O diabo se aproximou. Porque o diabo é o seguinte: ele só opera na vida de uma pessoa quando ele acha oportunidade. Ele fica observando o ser humano, sabe? Ele fica observando. Ele não ficou os 40 dias lá tentando Jesus durante 40 dias. Jamais. Jesus estava jejuando, Jesus estava consagrando, Jesus estava falando com o Pai, Jesus estava se humilhando na presença do Pai, porque ele, como homem, ele precisava se aproximar cada dia mais de Deus. Mas ele não foi tentado esse tempo todo. Mas quando ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve fome, então o diabo aproveitou e se aproximou para fazer uma oferta para ele. Aí pegou em pedras e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão e coma. Quer dizer, o diabo estava querendo aproveitar porque Jesus estava com fome. Sabe por que às vezes o diabo nos humilha de alguma forma e faz nós, como ser humano, pecar? Ah, pastor João, mas o senhor peca? Claro que eu peco, eu sou um homem sujeito ao pecado. Você também é sujeito ao pecado. Todos nós pecamos, entendeu? Mas o diabo, ele fica de lá observando. Quando ele percebe que você está desejoso em fazer alguma coisa, porque o diabo é muito psicólogo, ele é um estrategista, ele fica de butuca nas pessoas, ele fica olhando para as pessoas, entendeu? E quando ele vê que a pessoa está querendo fazer algo, ele percebe que você está afim de uma determinada coisa, praticar uma coisa que não agrada a Deus, aí ele vai investir em cima disso aí. Aí ele investe em cima disso aí, e ele acaba se aproximando de você de alguma forma, porque ele está vendo que você está querendo. Quer dizer, você abriu uma porta para ele. Aí ele se aproxima,
né? Que foi o contrário de Jesus. Jesus não abriu nenhuma porta. Jesus sentiu fome. E quando ele sentiu fome, ele percebeu que Jesus sentiu fome, né? Porque 40 dias e 40 noites em jejum não é fácil. Ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele se aproximou de Jesus e falou: manda que essa pedra se transforme em pão, você é o Filho de Deus, né? Ela vai, você pode falar e tudo acontece, né? Tudo acontece. E Jesus disse: não, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele foi derrotado. Então Jesus começou a carregar a sua cruz. A cruz que Jesus estava carregando, meu amado irmão, porque o sofrimento de Jesus maior, ele começou após o batismo. Dali ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo. Quando ele desceu do monte, ele foi organizar os seus discípulos, os 12 apóstolos, para sair com ele de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando a palavra do Senhor. Mas Jesus, quando ele assumiu o nosso pecado, quando ele assumiu essa cruz, foi quando ele foi batizado. Quando ele saiu do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, ele já estava levando o meu pecado, o seu pecado, a minha desobediência, a sua desobediência, o meu erro, o seu erro. Ele estava levando o pecado do mundo. A maior cruz que Jesus carregou foi os nossos pecados, os nossos erros. Ele levou sobre si. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele se fez pecado e habitou entre nós. Ele se fez pecado para condenar o pecado na carne. Ele se fez pecado para condenar o pecado na carne. Mas como isso, pastor João? Ele pegou os nossos pecados, assumiu sobre ele. Quando Deus olhava lá do céu para o seu filho, ele via o pecado do mundo sobre ele. Quer dizer, a responsabilidade de resgatar o homem da sua imundícia, do seu pecado, dos seus erros, estava sobre Cristo. Mas ele precisava julgar esse pecado. Ele precisava apresentar esse pecado a Deus de uma forma de humilhação, de uma forma correta, de uma forma obediente, de uma forma sincera, de uma forma de sacrifício. Ele precisava se doar como Cordeiro de Deus para vencer o pecado. Porque o sacrifício do Antigo Testamento, de cordeiro, de ovelha, ele era a representatividade do sacrifício de Cristo, que ele havia de se oferecer por nós. Então, ele levou os nossos pecados sobre si. E ele começou a parmilhar a terra da Palestina, abrindo os olhos dos cegos, curando os enfermos, libertando as pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos, levando sobre si os nossos pecados. Você sabe por quê que o homem expulsa demônio? Não é porque o homem tem poder, não. Tem gente que vê uma pessoa expulsando demônio, acha que ele é cheio de poder. Ele não é cheio de poder. O poder é de Deus, entendeu? O homem é falho, o homem é fraco, o homem não tem poder nenhum. O poder está em Deus, está entendendo? Então o homem, ele profere o nome de Deus. Ele fala em nome de Jesus, receba essa bênção. Aí Deus honra o nome de Jesus, o nome do Filho dele. Ele não honra simplesmente aquele homem, porque aquele homem, Deus olha para ele, vê pecado na vida do homem. E Deus não tem nenhuma relação com o pecado de ninguém e com o pecador. A relação que Deus tem com o pecador hoje é por causa do Filho. É por causa de Jesus, porque ele olha para o homem pecador e ele vê o Filho de Deus na vida daquele homem. Ele vê o Espírito na vida do homem, entendeu? Ele vê Jesus. Então ele responde à oração do homem por causa do Filho, não porque o homem é merecedor. Aí tem gente que fica se propagando, tem gente que fica endeusando pastores, endeusando obreiro, que sai por aí, até usado por Deus, são usados, mas não é que ele é usado, está entendendo? Ele não é usado, entendeu? Deus honra a palavra que está nele. Se a minha palavra estiver em vós, aqueles que estiver em mim, e se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e será feito.
Quer dizer, se você estiver na palavra, se você tiver temor da palavra, se a palavra de Deus estiver no teu coração e você obedecer a palavra de Deus de alguma forma, apesar que você não obedece completamente, você sempre é um pecador. Mas só que se você obedece a palavra, você consegue orar e Deus honra, responde por causa da palavra, que é o próprio Cristo. Porque quando a palavra está em ti, isso quer dizer que Cristo está em ti, entendeu? Porque a palavra está em ti e Cristo é a palavra, é o verbo, a palavra que se encarnou e habitou entre nós. Então Jesus está com você porque você está com a palavra. Se você não estiver com a palavra, você não está com Jesus. Mas se você estiver com Jesus, é porque a palavra está contigo. E se a palavra está contigo, você vai pedir e Deus vai te ouvir. Não porque você é bom, mas porque a palavra de Deus está em você. Você está me entendendo? Que Deus abençoe a sua vida. Mas eu quero te dizer que Ele tomou sobre si a nossa cruz, a sua cruz, que era os nossos erros, os nossos pecados. Ele tomou sobre si e foi parmilhando a terra da Palestina. Cada passo que ele dava, cada viagem que ele fazia, ele estava indo rumo ao Calvário. O Calvário é o tribunal onde ele havia de se oferecer em forma de sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele havia de morrer. Quando ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue, né? Porque o maior sofrimento dele começou lá no batismo e foi se intensificando. Quando ele foi entregue na mão dos pecadores lá, entregue para os romanos pelos judeus, né? Ele foi preso pelos judeus lá e foi entregue aos romanos, e os romanos começaram a escarnecer dele, começou a bater, a espancar, e ele começou a apanhar, colocaram coroa de espinho sobre ele, colocaram um monte de coisa sobre ele, e ele morreu ali naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele levou a sua cruz. E quando nós levamos a nossa cruz, nós estamos imitando Jesus. Mas como levar a nossa cruz? Suportar o sofrimento, suportar as angústias, suportar às vezes até calúnias, suportar as críticas, suportar os ataques das pessoas, porque às vezes as pessoas são usadas pelo inimigo e nós temos que suportar como luz que brilha no meio das trevas. Então, quando nós damos um bom testemunho, nós estamos carregando a nossa cruz, estamos seguindo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a verdadeira cruz, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós vivemos. A nossa vida aqui é uma vida de cruz, carregar cruz. Nós estamos carregando a nossa cruz cada dia. Às vezes você acorda de manhã, você já começa a passar luta, você às vezes é perseguido no seu trabalho, você é perseguido às vezes por um amigo de trabalho, às vezes você é perseguido, às vezes até dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Você passa luta, você chora, você ora, você sofre enfermidade, sofre dores, angústias e tribulações. Isso é a sua cruz. Mas siga após Jesus cada dia, siga, não desista da sua cruz, porque a sua vitória está na cruz que você carrega. Se você chegar lá no final e vencer essa batalha, essa correria, essa caminhada que você está caminhando após Jesus, seguindo Jesus, carregando a sua cruz, você é um vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, faça o comentário em nome do Senhor. Ajuda que esse vídeo chegue a outras pessoas em nome de Jesus. E tome cada dia a sua cruz e siga após Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor.